servidores do demônio, a gente tem que se perguntar, os demônios são capazes de realizar milagres? E o Santo Tomás de Aquino ele dá uma resposta muito interessante, ele fala o seguinte: se nós entendermos por milagre a transformação do curso da natureza, só Deus pode fazer isso. Mas se nós entendermos como um milagre, uma organização das coisas de modo a enganar a inteligência humana, aí sim os demônios, porque eles são anjos e são mais inteligentes do que nós, eles são capazes de nos enganar pelas aparências. Então, se a gente der esse sentido amplo para o milagre, aí sim os demônios são capazes. Mas milagre em sentido estrito, como poder sobre as coisas naturais, isso só Deus tem. Então, os magos do Egito, o que eles faziam? Eles provavelmente tinham algum pacto com demônios e eles eram capazes de iludir as pessoas. Isso aí é muito claro por que os cultos idólatras duram tanto tempo. Porque tem demônio agindo, lógico, né? E os demônios, ao agirem, eles têm essa capacidade de enganar o ser humano. Isso é a resposta magistral de Santo Tomás de Aquino, né? Muito bem. Então chega lá um momento em que fica claro, né? Fica claro que os magos, eles não têm o poder sobre a natureza. Que Moisés tem esse poder vindo de Deus. E aí ele consegue tirar o povo hebreu de dentro do Egito. Só que ele vai levar esse povo imediatamente para a terra que ele prometeu ou não? Não. Ele vai levar esse povo para o deserto. Ele vai fazer um caminho bastante, vamos dizer assim, inusitado. Se ele fosse um chefe de migração, ele ganharia nota 0, porque ele escolheu o pior caminho para fazer. Só que por que ele escolheu esse pior caminho? Ele escolheu esse caminho porque Deus mandou ele escolher esse caminho. Deus, quando chama o povo hebreu para o deserto, o que Deus quer fazer? Deus quer educar esse povo no deserto, educá-lo para cumprir a missão que ele deu a esse povo, certo? Então, esse período que o povo vai ficar no deserto é um período de educação. Qual é essa educação que Deus quer dar para este povo? Deus, quando vai promulgar a sua lei por meio de Moisés, ele diz a Moisés: vocês serão para mim uma nação santa, de homens santos, um povo sacerdotal. Olha só que missão que ele vai dar para o povo de Israel. Vocês serão um povo de sacerdotes. Quer dizer, diante daquele mundo que estava submergindo na idolatria, eles deveriam ser o quê? Eles deveriam manter a pureza do culto do verdadeiro Deus. Essa é a missão. E para que eles fossem capazes de cumprir essa missão, Deus vai fazer o quê? Ele vai chamar Moisés com todo o povo diante do Monte Sinai e vai lhes dar a lei. Vai lhes dar a lei, os 10 mandamentos, com uma série de outras explicações. Olha só que interessante. O povo, então, todo é chamado diante do Monte Sinai, no deserto. O povo ele fica 3 dias se purificando antes de receber essa lei. E quando chega o momento de receber a lei, Deus fala que só Moisés poderá entrar no monte. O povo ele tem que ficar diante de uma barreira. Se ele ultrapassar essa barreira, cada pessoa que ultrapassar essa barreira morrerá certamente. É isso que está dito ali. Muito bem. Quando chega o momento marcado, Deus então revela os seus mandamentos. Moisés e todo o povo ali reunido, e era mais de 1 milhão de pessoas que estavam ali reunido, vão ouvir as palavras de Deus. Quando Deus revela a sua lei, ele a revela de maneira bastante assustadora. Quando Deus se manifesta no Monte Sinai, ele vai se manifestar como? Nuvens, raios e trovões, né? E no meio das nuvens, raios e trovões vão surgir as palavras de Deus. E aí o que o povo vai dizer a Moisés? O povo vai dizer a Moisés: suba lá e fale você com o Senhor, porque a gente está com medo. Eles vão falar isso: nós estamos com medo, muito medo. E Moisés então vai lá subir para falar com o Senhor. Então Deus, depois de promulgar os 10 mandamentos, ele vai dar uma série de outras instruções
apenas para Moisés ali no topo da montanha. E entre essas instruções está aquela revelação oculta que eu falei para vocês na nossa aula sobre a gnose. Mas disso a gente não precisa falar agora. O que nos interessa hoje é a revelação explícita, é a lei, é o decálogo e aquelas outras prescrições que orbitam em torno do decálogo. Tudo isso então tem como meta o quê? Meta fundar e formar uma nação de homens santos, de homens capazes de prestar testemunho do verdadeiro Deus para o mundo todo. É para isso que ele funda o povo de Israel. Vocês percebem a ação providencial de Deus na história? Vocês percebem? Ele deixou a doença da idolatria se espalhar, e depois ele vai suscitar o povo de Israel. E o povo de Israel ele vai servir como o quê? Ele vai servir como o dedo de Deus no mundo, para fazer o quê? Para mostrar para o mundo o erro em que eles estão mergulhados. Essa vai ser a função para o povo de Israel. E é para isso que Deus vai promulgar o quê? Deus vai promulgar o decálogo, os 10 mandamentos. Então nós vamos observar aqui algumas coisas muito interessantes a respeito do decálogo e fazendo o link com aquilo que nós aprendemos na nossa catequese. Olha só que interessante como Deus manifesta o primeiro mandamento, como está no livro do Êxodo. Olha só, então Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 10ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o primeiro mandamento, como aparece lá no Monte Sinai. Qual é a diferença desse texto para o que nós aprendemos na catequese? O que a gente aprende na catequese? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Isso aí aparece aqui no livro do Êxodo, no Monte Sinai, desse jeito? Não aparece assim. Onde aparece o amar a Deus sobre todas as coisas? Aparece lá no Evangelho, né? Que Cristo está conversando com um doutor da lei, né? E o doutor pergunta qual é o principal mandamento, não é? E aí ele fala: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Isso está no Antigo Testamento? Não. Está. Mas isso está no livro do Deuteronômio. Isso vai ser dito quando? Isso vai ser dito depois dos 40 anos no deserto. Olha só que interessante. Então, no livro do Deuteronômio, eu não separei aqui esse trecho. Moisés vai dizer para o povo o seguinte: olha, o primeiro mandamento ele se resume no amor. Mas para que o povo entendesse que o primeiro mandamento se resume no amor, ele precisava antes do quê? Ele precisava antes temer a Deus. Então o primeiro mandamento, quando ele é apresentado pela primeira vez no Monte Sinai, ele é apresentado como? Ele é apresentado como um mandamento de temor a Deus. Então é o seguinte, galera: não tereis outros deuses diante de mim, senão eu vingo a iniquidade nos filhos, nos netos e nos bisnetos. Então é o que? É uma ameaça. O primeiro mandamento é um mandamento de temor a Deus, certo? Então, para que o homem seja capaz de entender o amor, ele precisa passar pelo temor. Ele precisa passar pela escola do temor. Se a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê tanta coisa errada. Por quê? Bom, vários motivos, mas um motivo muito forte é que existe muita gente que não tem temor nenhum a Deus. Nenhum. Né? A gente vê as pessoas praticando coisas
que se elas soubessem a consequência que isso tem para a alma delas e o que elas vão responder no juízo depois disso, se elas soubessem, elas não fariam. Se chegasse alguém e falasse, olha, isso aí que você está fazendo, a consequência é essa, a pessoa parava na hora, né? Se ela visse isso, ela falava, não posso mais fazer um negócio desse. É muita gente. E aí o que acontece? E pior, é gente que frequenta a igreja. Não é gente que está se prostituindo aí na frente, é gente que frequenta a igreja. E aí o que ouve no púlpito da igreja? Deus é amor, Deus é misericordioso. Tá bom, é verdade, mas aí essa pessoa entende o amor como? Ela entende o amor como o amor da música do Roberto Carlos. Né? Ela entende o amor como o quê? Como amor romântico. Ai, Deus é amor, ai que lindo, é florzinha, Deus é um ursinho carinhoso, né? É assim que entende o amor de Deus. Então, quando vai lá, padre faz homilia e fala, Deus é amor, Deus é misericórdia, é verdade tudo isso, mas você esqueceu de falar uma coisa, né? Para você entender o amor, você tem que passar pela escola do temor, né? O temor a Deus, ele é o começo da sabedoria. Se não me engano, foi Santa Teresa que disse isso, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, o primeiro mandamento, quando ele é dado por Deus no Monte Sinai, é para quê? É um mandamento de temor. De temor. É depois do período do deserto que Moisés vai falar, lembram do primeiro mandamento? Então, é o amor. Na verdade, no fundo ali do temor é o quê? Está o amor. Olha que interessante. Proibição total da idolatria. O primeiro mandamento é um mandamento que vai de choque contra a idolatria. Não tereis outros deuses diante de mim. Quando ele fala que os homens não podem formar estátuas, imagens, etc. Só um minutinho. Ele não está falando das imagens de santos que a gente faz, né? Isso aí é uma interpretação totalmente equivocada. Ele está falando do quê? Ele está falando dos ídolos, dos idólatras. Os idólatras, eles faziam o quê? Eles faziam uma estátua, faziam uma imagem, eles achavam que aquela estátua tinha poderes mágicos. Né? E aí eles faziam um monte de feitiço ali na frente da estátua. É isso que Deus está proibindo aqui no primeiro mandamento. Diga, Larissa. Então essa seria a maneira correta de se aprender na catequese, por exemplo? Primeiro o temor, para depois eles falarem amar Deus sobre todas as coisas ou não? Olha, veja, eu não sei te dar uma resposta 100% certa, mas quando a gente vê Nossa Senhora em Fátima, o que Nossa Senhora em Fátima fez com os pastorinhos? Ela mostrou o inferno para eles, né? Eram crianças. Ela mostrou o inferno e falou, vejam as almas que caem como as folhas no outono, né? Então, veja, a gente tem que só um minutinho, a gente tem que tomar cuidado que hoje em dia a gente vive numa sociedade envenenada até a raiz de romantismo barato. Então, pois é, a gente ouve música na missa, né? É totalmente anti-espírito bíblico, né? É totalmente contrário ao espírito bíblico, não tem nada a ver, né? A música ela teria que transmitir a solenidade da missa, né? Diga, senhor Rodinei. Estava estudando sobre mudança de comportamento, né? Em várias linhas psicológicas. Eu pude entender uma coisa bem interessante vendo em encontro com o que você está falando aí, Fábio. Para a pessoa mudar de comportamento, ela tem que associar prazer à coisa certa e dor à coisa errada. Quando você fala, se a pessoa tivesse uma visão do inferno, né, diante do pecado, ela mudaria o comportamento dela na hora. Na verdade, é uma coisa que está dentro da psicologia, mas de uma forma já, né, descrita de outra forma. Né? Uhum. Claro, mas aí que tá o interesse da coisa. O homem é um ser racional. Se ele é um ser racional, ele é capaz do quê? Ele é capaz de fazer previsões de longo prazo. Ele é capaz de identificar as consequências do que ele faz aqui no futuro distante. Os homens mais sábios são aqueles que sabem identificar
as consequências do que eles fazem aqui e agora no período mais prolongado de tempo. Esses são sábios. Eles são capazes de ver o futuro assim, as consequências em largo espectro. É isso mesmo. E é associar o medo, àquilo que deve ser temido, e associar o prazer àquilo que deve ser amado, não é? Então, o homem sábio, ele deve encontrar o prazer aonde? Ele deve encontrar o prazer em fazer a vontade de Deus. Ele deve se educar para fazer a vontade de Deus. E aos poucos, isso aí é claríssimo, aos poucos ele vai encontrando prazer em fazer isso. Porque se você encontra prazer em fazer a coisa errada, em contrapartida, quando você educa a sua vontade para fazer a coisa certa, você encontra prazer em fazer a coisa certa. Isso aí é claríssimo. Os psicólogos são unânimes nesse ponto. Só vamos aqui ver o resto do decálogo. Olha que interessante. O primeiro mandamento, ele também compreende a proibição de todas as atividades associadas à idolatria. Por exemplo, adivinhação, feitiçaria, interpretação de sonhos, tudo que aparece lá na coleção As Fontes Orientais, né? Tudo isso é proibido. É proibido com pena de morte. E pena de morte por lapidação. O que é lapidação? O povo todo apedrejava a pessoa. Ai, mas como isso é cruel? Isso era cruel? Na verdade não é cruel. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o povo como um todo rejeita aquilo. Por isso o povo todo é chamado a participar da punição. As punições mais pesadas que aparecem no decálogo são a lapidação, são a crucifixão. A crucifixão, pregar uma pessoa na cruz, era feita para pessoas que incentivavam uma falsa religião. Olha só, está no livro do Deuteronômio: maldito aquele que pende do madeiro. Então, a pena de cruz era uma pena extremamente infamante do decálogo, que era para pessoas que convenciam o povo a seguir uma falsa religião. E a outra pena era muito pesada, era a pena de queimar a pessoa viva. Essa pena de queimar a pessoa viva era para crimes relacionados a adultério em flagrante delito e crimes sexuais contra a natureza. Olha só que curioso. A Bíblia, na verdade, esse autor aqui que eu li, esse padre Joseph Darrat, ele diz que existem alguns pecados contra a natureza que são tão pesados que eles não podem nem ser nomeados. E agora o Supremo Tribunal Federal diz que eles estão acima da lei, né? Então vocês veem o desnível que a gente está diante da lei de Moisés. Então, se uma pessoa fizesse uma coisa dessas, ali no povo de Israel, seria queimado vivo. Só que olha que curioso, eu estou terminando de ler aí a história do Antigo Testamento. Eu não vi nenhum caso disso. Não vi nenhum caso. Então, essas penas muito pesadas, isso diz esse autor, esse padre Joseph Darrat, ele diz: essas penas muito pesadas, elas eram imputadas a crimes que aconteciam muito raramente. Elas não tinham que ser aplicadas todo dia, né? Elas eram mais para assustar as pessoas, assustar e mostrar como era horrível praticar certas coisas. Então, pena de lapidação, pena de queimar, pena de crucifixão era coisa muito rara, muito rara. Então, essas penas, elas tinham mais o efeito de dissuadir a pessoa de praticar coisa. E elas eram eficazes. Por quê? Porque isso aí era raro acontecer entre o povo de Israel. Muito interessante. Olha só que interessante, pessoal, também outra coisa. Deus vai pedir... eu sei, às vezes a gente tropeça aqui. Deus estabelece algumas leis relativas ao culto que Ele quer que os homens prestem a Ele. Então Deus vai pedir que Moisés e os descendentes de Levi, a tribo dos levitas, eles construam o tabernáculo. Já ouviram falar do tabernáculo? O que é o tabernáculo? O tabernáculo é uma espécie de cabana, é uma cabana muito grande, onde seria prestado o culto a Deus.
O tabernáculo, ele tinha uma propriedade. Como ele era uma cabana, ele podia ser levantado. Ele podia ser levantado e transportado de um lado para o outro. Por quê? Porque os hebreus, eles ficaram 40 anos no deserto andando de um lado para o outro. E o tabernáculo era o quê? O tabernáculo era o local onde Deus se manifestava. E Deus se manifestava e conversava com Moisés dentro do tabernáculo. Então o tabernáculo é o quê, pessoal? O tabernáculo é uma imagem da igreja. É uma imagem da igreja que está junto com a gente neste mundo em peregrinação. Por quê? Porque Deus habita entre nós. O tabernáculo é uma imagem que está no Antigo Testamento. Então o povo vai levantar acampamento, levanta o tabernáculo. O povo vai, fixa acampamento, bota lá o tabernáculo. Deus está o quê? Deus está caminhando junto com o seu povo, né? E o tabernáculo, ele é muito interessante. Ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido no átrio, que é a parte da entrada. Essa parte da entrada, todo mundo tem acesso. Todo o povo de Israel tem acesso. E ali fica um altar, que é o chamado altar dos holocaustos. Esse altar, o altar dos holocaustos, é um altar em que eram queimados animais para sacrifícios diários de louvor a Deus. Ali o povo todo tinha acesso. Ali é o átrio. Quem administrava esse sacrifício, chamado holocaustos, eram os sacerdotes, né? Muito bem. E esse sacrifício chamado holocausto, ele servia para quê? Era um sacrifício de louvor a Deus. Era um sacrifício de que o homem mostrava o seu reconhecimento pela grandeza de Deus. Todo dia eles tinham que ser feitos, os holocaustos. Eram feitos ali no átrio. Ali dentro do tabernáculo tinha uma parte interna onde só podiam entrar os sacerdotes. Os sacerdotes que eram da tribo de Levi. Essa parte se chamava santuário. No santuário ficavam 2 coisas. Ficava uma mesa com pães, chamados pães da proposição. E do outro lado do santuário ficava um candelabro com 7 hastes de velas, né? Os judeus ainda têm isso como símbolo, né? O candelabro que ficava ali no santuário. E os pães da proposição. Esses pães, eles eram colocados ali pelos sacerdotes, eles eram trocados toda semana, no dia de sábado. E a parte final, o fim do tabernáculo, a parte mais profunda, era chamada do Santo dos Santos. Vocês conhecem essa história, não conhecem? Sim ou não? Não. Ótimo. Então, vou contar. Todos temos que conhecer. O Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Deus pede que Moisés a construa. Por quê? Porque é da Arca da Aliança que ele, Deus, vai se comunicar com Moisés e vai se comunicar com os seus sucessores. A Arca da Aliança, dentro dela, ela guarda o quê? Ela guarda as tábuas da lei, ela guarda uma vara que pertenceu a Arão, que no deserto essa vara, ela produziu um milagre, que eu vou contar mais para frente para vocês, e ela guarda um vaso cheio de maná. Maná que é aquilo que é o alimento que Deus concedeu ao povo de Israel para durante o período em que eles estiveram no deserto. Pessoal, o maná ele passou para a mitologia grega também. Certo? Como que aparece o maná na mitologia grega? Você sabe que a mitologia grega é muito posterior a isso, né? Isso aqui é 1600 a.C. A mitologia grega, a gente tem os documentos mais antigos de 800 a.C. Como que aparece o maná na mitologia grega? O que os deuses comem? Os deuses da Grécia? Néctar e ambrosia. O néctar e a ambrosia que os deuses gregos comem é o quê? Uma imagem lá do maná do deserto. Olha só que interessante, pessoal. Quer dizer, essa história passou, né? Essa história foi passando. Foi passando que é um alimento que foi concedido por Deus. Então tinha um vaso de maná dentro da Arca da Aliança. Essa parte do topo da Arca da Aliança, olha só que interessante isso, pessoal. A parte do topo da Arca da Aliança era uma parte chamada propiciatório.
O propiciatório era o que, pessoal? Era o trono que Deus pediu para Moisés construir para ele. Era o trono de Deus nesse mundo. O propiciatório, a parte superior da Arca da Aliança, era o trono de Deus. Era ali que Deus se manifestava, quando ele ia conversar com Moisés e com seus sucessores. Toda vez, uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Esse dia, uma vez por ano, ele fazia o que, pessoal? Esse dia, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos para pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Esse dia era chamado dia da expiação. No dia da expiação, o que o sumo sacerdote fazia? Ele escolhia 2 bodes. Ele escolhia 2 bodes e fazia um sorteio. Os 2 bodes, os 2 bodes se davam mal, né? Mas cada um se dava mal de um jeito. Então o sumo sacerdote ele pegava 2 bodes e um deles ele escolhia para ser o chamado bode de envio. O que é o bode de envio? Ele pegava e colocava a mão na cabeça do bode e dizia todos os crimes e pecados que o povo de Israel tinha praticado no ano retrasado. No ano anterior. Depois de falar todos esses pecados, ele fazia o quê? Ele mandava soltar esse bode no deserto. Era o bode de envio. E esse bode, quando ele era solto, o povo xingava e gritava palavrões para esse bode, né? Ele era mandado embora, o bode de envio. Com o outro bode, o que fazia o sumo sacerdote? Ele matava o bode, ele pegava um pouco do sangue do bode, entrava dentro do Santo dos Santos e jogava um pouco desse sangue no propiciatório. E aí ele falava o nome de Deus. Só o sumo sacerdote podia falar o nome de Deus, que é Jeová, né? Uma vez por ano. Quando ele fazia isso, quando ele lançava o sangue no propiciatório. Essas 2 imagens dos 2 bodes, vocês já percebem o que isso significa, né, pessoal? Percebem ou não? Vocês percebem que os 2 bodes são imagens de Jesus Cristo. São imagens do sacrifício perfeito de Cristo. Olha só que profunda que é a coisa, né? Então os judeus ficaram 1.600 anos fazendo isso reiteradamente. Quer dizer, quando Cristo veio, eles tinham que entender o que estava acontecendo. Então Cristo faz o quê? O Cristo ele realiza o papel ali dos 2 bodes no dia da expiação. Mais ainda, ele não realiza só o papel dos 2 bodes. Ele é o sumo sacerdote que entrou dentro do Santo dos Santos. Quem diz isso é São Paulo, né? São Paulo diz: Cristo é o sumo sacerdote que entrou de uma vez por toda no Santo dos Santos. Olha só, então ele realiza as 3 funções, dos 2 bodes e do sumo sacerdote, no dia da expiação. É o sacrifício perfeito, que realiza todos, de uma vez por todas. Olha só, como isso prefigura, né? Tudo isso que está na lei prefigura o que virá na aliança definitiva com Jesus Cristo. Muito bem. Então, diga. Só uma pergunta. A legislação do Monte Sinai, tanto a parte moral quanto a parte política, entrou em vigor ainda quando voltava no deserto. Sim. Foi depois que eles entraram na Terra Prometida. Foi a partir daquele momento. A partir daquele momento ela entra em vigor. O tabernáculo, ele é imediatamente depois de promulgada a lei, ele é construído. Está lá no livro do Êxodo, né? Que até sobraram ofertas do povo para construir o tabernáculo, né? Então o próprio Moisés teve que dizer: não, podem parar com as ofertas que já temos o suficiente. E aí eles construíram o tabernáculo, né? Olha só que interessante, pessoal. Muito bem, o segundo mandamento ele está intimamente ligado a esse, né? Que é não usar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é sagrado. Ele é tão sagrado que não podia ser pronunciado pelo povo. O povo, quando falava Deus, falava Adonai, Senhor. Não falava Yahvé. Adonai, Senhor. Só podia pronunciar o nome de Deus o sumo sacerdote uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos.
para pedir perdão pelos pecados do povo, né? Olha só, o terceiro mandamento é muito interessante. Olha só, o famoso dia de sábado. Lembra-te de santificar o dia de sábado. O que é lembra-te de santificar o dia de sábado, pessoal? Isso aí, quem explica maravilhosamente bem é o nosso amigo aqui, o Claude Tremontano. Ele diz o seguinte: o homem corrompido pelo pecado, ele cai no quê? Ele cai na preocupação. Ele cai na preocupação, e na preocupação ele acaba fazendo o quê? Ele acaba esquecendo de Deus. Ele fica muito preocupado. E o homem que esquece de Deus, o que acontece? Ele esquece do seu fim último, né? É Marta e Maria, né? Marta está toda atarefada, né? Ela está o quê? Ela está preocupada, né? Então o Cristo fala: Marta, Marta, né? Tua irmã escolheu a melhor parte, né? Por quê? Porque a Maria, ela estava preocupada com o quê? Preocupada? Não, né? A Maria, ela estava ligada no que? Ela estava ligada na contemplação. Então, dentro do contexto da Bíblia, o oposto da contemplação não é o trabalho. O oposto da contemplação é a preocupação. Então, se o homem ele tem essa tendência pelo pecado de cair na preocupação, ele precisa do quê? Ele precisa de um dia em que ele vai parar tudo. Ele vai parar todas as atividades. E parando todas as atividades, ele vai fazer o quê? Ele vai meditar sobre Deus. Ele vai contemplar a Deus. Ele vai educar a sua inteligência, a sua vontade para sintonizar com Deus. Por isso que quando Cristo, né, está aqui no mundo, ele diz para os fariseus o seguinte: o sábado foi feito para os homens, não os homens para o sábado. Não é verdade? É óbvio, né? E aí Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Lógico, né? Foi ele que estabeleceu o sábado. Para quê? Para o pessoal largar as preocupações e olhar para Deus. Só que quando ele estava aqui, né, não tinha sentido. Eles estão arrancando espigas em dia de sábado, né? Aí você já percebe o quê? Você já percebe uma deturpação do espírito da coisa, né? Então o terceiro mandamento é o quê? Ele é um mandamento que chama o homem a contemplar Deus. E o homem ele tem que fazer o quê? Ele tem que largar a preocupação. Esse é o ponto, né? O contrário da contemplação não é o trabalho. O contrário da contemplação é a preocupação. Esse é o ponto. Muito importante. Muito bem. Quarto mandamento. Já estou terminando, pessoal. Estou terminando. Muito bem. Honrar pai e mãe. Olha só que interessante aqui, pessoal. Honrar pai e mãe, Deus oferece uma recompensa temporal para que tenha longa vida nesta terra, né? Então, honrar pai e mãe é uma coisa extremamente profunda aqui. Deus é o único legislador que tem o poder de oferecer uma recompensa dessas, né? Olha, se você fizer isso, você terá longa vida. E aqui uma punição grave. Olha só, os filhos intratáveis eram acusados publicamente e mortos. Eu olho para umas crianças aí, né? Fico pensando, se essa lei estivesse em vigor, né? Se essa lei estivesse em vigor, tem umas crianças aí que... Mas olha só que interessante, agora falando sério, essa lei aqui ela é extremamente sábia. Por quê? Os filhos intratáveis eram aqueles que tinham praticado abominações, de modo que o pai e a mãe não conseguiam mais controlar a pessoa. Aí eles tinham que fazer o quê? Tinham que levar o jovem diante dos anciães para o julgamento. E eles falam: este filho não obedece os nossos conselhos, não atende às nossas correções e a gente não pode mais fazer nada por ele. Aí ele era condenado à morte. Essa era uma punição tão pesada, que ela praticamente não tinha que ser aplicada. Era uma punição justamente para as pessoas olharem e perceberem a gravidade da coisa. E elas não faziam. Não faziam mesmo. Eu não vi no Antigo Testamento o caso de filho que foi lapidado porque desonrou pai e mãe. Não vi. Se houver alguém aí que conhece melhor, por favor, me avise. Eu não vi nenhum caso. Então, quer dizer, essa punição, ela não precisava ser aplicada.
Por quê? Porque os filhos não desrespeitavam. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para Roma Antiga, qual era a situação do filho na Roma Antiga? Na Roma Antiga, o pai ele podia matar o filho à vontade. Se o pai ele quisesse matar o filho, o poder do pai de família na Roma Antiga era absoluto, diante do filho e da mulher. Então, o que acontecia? Se o pai invocasse o filho, ele podia chamar o filho e falar, não, você está condenado à morte, matá-lo. E nada acontecia com ele. Por quê? Porque o poder do pai de família na Roma Antiga era absoluto. Isso aí não acontece em Israel. Vocês veem como a lei é superior aqui, né? Claramente superior. Não tem nem comparação. Aqui precisava de um julgamento público. E no julgamento público os pais tinham que falar, olha, não temos mais o que fazer por essa pessoa. Para toda a comunidade. Então vejam só que a sabedoria da legislação de Moisés, né? Muito sábio. Quer dizer, não é de Moisés, né? Dada a Moisés por Deus. Muito bem. Quinto mandamento, olha só que interessante. Não matarás. Isso inclui, pessoal, isso inclui a pessoa do escravo. O escravo não podia ser arbitrariamente morto. O escravo em Israel não podia. Isso aí era uma baita novidade, né? Na Grécia e Roma, escravo tinha alguma garantia? Atenas, o foco da civilização, escravo era coisa, né? O que o senhor fazia com o escravo em Atenas era problema dele, era problema do senhor, né? Escravo não tinha garantia nenhuma em Atenas. Agora em Israel tem, você não pode matar o escravo. Mais ainda, olha que interessante, Deus estabeleceu, além do repouso de sábado, Deus estabeleceu um negócio chamado ano sabático. O que é o ano sabático, pessoal? A cada 7 anos, todos os escravos de Israel eram libertados. A cada 7 anos, todos os escravos de Israel eram libertados e os homens tinham que parar o trabalho na terra. Deus então dava uma fertilidade para o ano anterior do ano sabático, uma fertilidade tão grande para a terra que os homens podiam deixar a terra descansar. E no ano sabático eles não iam lavrar a terra. A cada 7 anos era ano sabático. Olha que interessante. E a cada 50 anos era o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu é um ano em que todas as dívidas de Israel eram perdoadas. Todas. Todas as dívidas eram perdoadas e todos os escravos eram postos em liberdade. Olha que interessante, né? Extremamente sábio isso. Por que Deus estabelece essa lei? Ele estabelece dizendo o seguinte: eu sou Deus e eu sou o dono dos homens, eu sou o dono da terra. A terra, quando os homens estão cuidando da terra e quando os homens eles estão na condição de ser senhores de escravos, na verdade eles têm esse poder porque Deus deu esse poder a eles. Então Deus faz o que com a lei mosaica? Deus avisa para os homens que quando os homens estão exercendo qualquer atividade no mundo, eles têm que fazer essa atividade de acordo com o que Deus pede deles. Olha que profundo isso, pessoal, né? Essa é uma lei que Deus dá aos homens para santificá-los. Isso é uma lei, né? Não é apenas para garantir a segurança pública, é uma lei de educação espiritual do ser humano, né? Quando ele está cuidando da sua terra, quando ele está cuidando de um escravo, quando ele está cuidando da sua família, ele tem que lembrar do quê? Ele tem que lembrar que ele está fazendo aquilo porque Deus deu aquilo para ele. E Deus quer que ele cuide daquilo de uma determinada forma, né? Extremamente sábia essa legislação. Olha só, homicídio voluntário era punido com a morte. E essa morte tinha que ser vingada pelo parente mais próximo da vítima. Isso pode parecer bárbaro aos nossos olhos, né? Mas tem uma certa lógica a coisa. Por quê? A família do morto, ela que é a lesada, né? Ela que é a lesada. Então, a lei dizia que a família do morto tinha que vingar a morte. Então, ela que tinha que matar o homicida. Detalhe, se isso fosse homicídio voluntário, se o homicídio fosse involuntário, o que a lei estabelecia? Ela estabelecia cidades de refúgio. Então, se uma pessoa matou a outra, mas sem querer, acontece, homicídio culposo, né? Homicídio culposo, o que acontecia? A pessoa fugia para uma dessas cidades
E dentro dessa cidade ela não podia ser pega pelos vingadores. Então está lá a família do morto furiosa querendo pegá-lo. Não pode nessas cidades. Detalhe, se for homicídio culposo, claro, se for homicídio doloso, está aqui na lei. A pessoa será até mesmo arrancada do meu altar, diz Deus, né? Então se a pessoa estiver abraçada no altar, vão arrancá-lo do altar para matá-lo. Está permitido. Mas isso se for homicídio voluntário. Se for involuntário, tem as cidades de refúgio. Olha só que interessante. Nas cidades de refúgio, eles podiam ficar até quanto tempo? Eles ficavam até morrer o sumo sacerdote que estava no exercício da função. Quando morria o sumo sacerdote, a pessoa ficava perdoada daquele homicídio e podia voltar para casa. Olha que interessante. Isso é mais uma imagem do que vai acontecer com Cristo. Quando Cristo morre, Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele morre e quando ele morre, ele faz o quê? Ele redime os pecados da humanidade, né? Então essa lei antiga que dizia que a pessoa ficava no refúgio até morrer o sumo sacerdote é uma imagem da morte de Cristo. Mais uma. Olha só que profundo, né? Isso tudo está na lei. Muito, muito, muito profundo. O sexto mandamento, lógico, né? Não cometerás adultério. É a santidade da instituição familiar. Se vocês derem uma olhada para o que era a família nas outras sociedades, fora do povo de Israel, vocês vão ver que a família era extremamente desvalorizada. Especialmente a situação da mulher, não é? A situação da mulher na Grécia e em Roma era péssima, né? Péssima. A mulher era praticamente uma coisa. Estou falando da Grécia e Roma, não estou falando de uma tribo de selvagens, canibais, né? Estou falando de Atenas, né? A mulher em Atenas era o quê? Era nada. Olha só, a situação aqui da mulher, ela é muito acima do que você vai encontrar em todos os lugares. Então, o adultério ele era punido com morte se os dois fossem pegos em flagrante delito. Flagrante. Aí eles eram os dois queimados vivos. Agora, se houvesse suspeita de adultério, havia uma coisa muito sábia nessa legislação. Vamos supor que você tem um marido ciumento, e o marido acha que a mulher traiu. O que o marido faz? Ele não pode matá-la, não, ele vai ter que levá-la para o tribunal, e o tribunal vai fazer o seguinte, ele vai tentar investigar a coisa. Se não houver provas, a mulher ela tem um recurso, ela pode dizer que vai beber a água da amargura. O que é beber a água da amargura? Ela pega lá um cálice, ela bebe lá uma água que é amarga e ela diz o seguinte: eu não cometi este crime que o meu marido está me acusando e eu estabeleço que Deus é meu único juiz e que eu vou responder diretamente a Deus pelo que eu fiz ou deixei de fazer. E aí, mas você vê, né, numa sociedade onde a religião é realmente respeitada, para uma mulher fazer isso, ela tinha que estar muito segura de que ela falava a verdade. Então quer dizer, o que acontecia na Grécia ou em Roma se o marido implicasse com a mulher? Morte, né? Você está me traindo, vou te matar, né? Mas não fiz nada, não interessa, vai lá e mata, né? E nada acontecia. Grécia e Roma, era assim. Em Israel não podia, pessoal, olha só. Deus está fazendo o quê? Deus está educando os homens. Está educando os homens para saírem da selvageria, para começarem a agir como gente. Muito interessante isso. E eu falei de novo dos outros crimes, né, que a gente não pode mencionar aqui e que o STF está dizendo que é uma maravilha e que todos devem agora bater palmas, né? Isso está aqui incluído no sexto mandamento. É uma coisa muito grave. Muito bem. Sétimo mandamento, que é não roubar, né? O roubo é interessante. O roubo não era punido com a morte. Geralmente o roubo só era punido com a morte se a pessoa invadisse a residência à noite. Invadisse à noite, quebrasse tudo. Aí o dono da casa podia matar o sujeito que fazia isso. Mas a maioria dos casos de roubo eram reparados por meio de multas. Então a pessoa que era pega roubando, ela fazia o que? Ela tinha que pagar o dobro, o quádruplo ou o quíntuplo do que ela tinha roubado. É um tipo de regulamento muito mais sábio, né?
Porque o roubo, ele é claramente uma coisa menos grave do que as outras coisas. E o roubo é geralmente um delito que atinge o quê? Ele atinge o patrimônio, né? Então o patrimônio, ele é, por exemplo, ele é bem menos importante do que a instituição familiar, né? Você atentar contra a instituição familiar é muito mais grave do que você roubar uma coisa do seu vizinho. Então o roubo tem aqui uma punição bem mais branda. É você restituir o prejuízo, simples assim. Muito bem. Oitavo mandamento, não... Diga, senhor. Pode voltar no sexto, que eu dei uma dúvida agora. Sim. Que no caso da adúltera lá que foi pega no evangelho, né? Sim. Só ia apedrejar, ela seria uma lapidação, né? Pois é. Mas aí tá falando que seria queimada, né? Pois é, eu também fiquei um pouco na dúvida, mas aqui na leitura que eu fiz do Êxodo, a punição era queimar vivo. Então deve ter tido alguma mudança, né? Deve ter tido alguma adaptação aí, mas no fundo é uma punição extremamente violenta, né? É extremamente violenta. Então o exemplo do Evangelho, ele fica resguardado aí. Muito bem. Olha só que interessante, o não prestar falso testemunho, isso aí é muito evidente. A mentira, pessoal, ela é sempre pecado, a gente sabe disso, né? A mentira é pecado por quê? Porque ela é uma desordem, de um jeito ou de outro. Então aqui, o falso testemunho é uma coisa que prejudica o próximo, mas prejudica também a alma do indivíduo. O indivíduo que mente numa coisa, vamos dizer, menos importante, e vai chegar um momento em que ele vai mentir numa coisa importante. Não é assim? É sempre assim, né? A criança começa mentindo, né? De pequeno, né? O pai e a mãe não corrigem. E depois tá com 7, 8 anos, já tá um mini psicopata, né? A coisa já... a gente vê uns casos que... você vê, né? A criança é dissimulada, né? Dá medo até, né? Dá medo, você fala. Nossa, o serviço aí foi muito mal feito. Muito mal feito. Olha só para nós concluirmos aqui. O 9º e o 10º mandamento, pessoal, eles usam uma palavra aqui muito importante. É não cobiçarás. Não cobiçarás. Deus está dando uma ordem a quê? Ele está dando uma ordem para a vontade humana, para o interior da alma humana. Certo? Então ele está preocupado com aquilo que o homem nutre dentro da sua alma, com os pensamentos e com os sentimentos que ele nutre dentro da sua alma. Se ele está nutrindo um sentimento de cobiça por uma coisa que é de outro, na verdade a coisa não é de outro, a coisa é de Deus. Deus é dono de todas as coisas, ele distribui as coisas de acordo com a sua providência, né? Então ele distribui talentos, distribui propriedades, distribui poder, distribui todas as coisas de acordo com a sua providência. Se você fica com inveja do outro e você vai nutrindo isso, na verdade você está indo contra Deus, né? Você está falando, não, Deus não sabe o que é bom, eu que sei, né? Eu que sei que isso deveria ser meu e não dele, né? Então, ao dizer não cobiçarás, ele está fazendo o quê? Está dizendo o tipo de sentimento que a gente deve bloquear quando aparece dentro de nós. É um conhecimento fundo da natureza humana, né? Por quê? Porque a gente cobiça, né? A gente volta e meia, a gente olha e está cobiçando. É um sentimento que nasce dentro de nós. Então, pessoal, concluindo aqui a nossa exposição. 3 pontos para concluir a nossa exposição. Deus fez uma coisa que ele não fez com nenhum outro povo. Deus estabeleceu os limites da terra que esse povo ia ocupar. Olha, vocês habitarão desde o Líbano até o rio Eufrates. Ele estabelece o limite da terra do povo de Israel. Então o povo de Israel não seria um povo de conquistadores guerreiros. Não seria. A terra de vocês é essa, vocês não vão além disso. Primeiro ponto. Segundo, que eu já falei aqui, Deus é o único proprietário da terra, ele a distribui e ele a retoma. Por exemplo, no ano do jubileu, né? O ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas, era um perdão que vinha de Deus, ele era dono da terra. A lei, pessoal, a lei ela é uma etapa, a lei de Moisés ela é uma etapa rumo à perfeição evangélica, rumo à perfeição do evangelho.
Deus mandou Moisés no ano 1600 a.C., porque era de Moisés que os homens precisavam naquele momento. Se ele mandasse Jesus Cristo naquele momento, Jesus Cristo não ia conseguir fazer o que fez. Por quê? Porque naquele momento os homens precisavam de Moisés. Então a lei é o quê? A lei, ela é um primeiro passo em direção à perfeição do Evangelho. Mas boa parte daquilo que virá na perfeição do Evangelho já está prefigurado na lei. Tudo leva a gente a perceber isso, não é? Ah, e por último, uma outra coisa interessante, a lei de Moisés, ela convivia com qualquer tipo de forma de governo. Deus não estabeleceu que Israel teria que ser uma monarquia, teria que ser uma república, teria que ter um comandante militar. Não. Todos esses tipos de forma de governo eles se sucederam entre o povo de Israel. Todos, e a lei continuou em vigor. Então hoje em dia tem gente que joga muitas fichas na monarquia, né? Não, tem que ser monarquista, tal. Bom, eu ainda não formei opinião a respeito, mas isso é uma questão de importância secundária. A gente tem que se preocupar com o quê? A gente tem que se preocupar com a observância da lei do Evangelho, né? Depois a gente pensa na forma de governo, isso é secundário. Tudo bem, né? Esse pessoal que põe bandeira monarquista por aí e tal, né? Não tô acusando de nada, mas isso aí é uma coisa secundária. A gente tem que se preocupar com o cumprimento da vontade de Deus, né? Nos nossos corações, na sociedade, para depois ver como é que a gente vai organizar o sistema político, certo? Então, terminamos por aqui hoje, e eu gostaria de deixar no ar aqui para vocês o seguinte. Em seguida, como a gente sabe que Deus age na história de modo providencial, nós temos que ver como que o povo de Israel vai se comportar diante dessa lei tão exigente que Deus lhe concedeu no Monte Sinai. Então, no próximo encontro que a gente tiver, eu vou falar com vocês a respeito dos anos que Israel passou no deserto e da entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Isso tudo é muito, muito interessante. Tem aí umas coisas aí que a gente precisa conhecer. Então, por hoje é só, e eu deixo aí aberto para alguma pergunta, enfim. É isso. Diga, senhor.